Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, pessoal! Esse é o nosso programa de estreia, Sala de Imprensa. A gente vai estar aqui inaugurando aqui na Rádio Câmara e na TV Câmara também um espaço para a gente discutir questões que são muito próprias, né, do meio jornalístico, da imprensa, do meio acadêmico também, da comunicação, mas que tem ganhado as ruas aí ultimamente, umas discussões extremamente relevantes que precisam mesmo ganhar as ruas, mas que a gente vai trazer aqui com um nível um pouco mais qualificado para levar o nosso debate público. Hoje eu estou tendo a honra de começar esse programa, estrear com o Ernesto Marques e com Tarsila Varindo, dois colegas muito queridos de trabalho. E a gente vai falar sobre a violência contra a imprensa e falar também sobre as tentativas de cerceamento à nossa liberdade profissional. Essa questão da violência, ela não é recente, né? A violência contra os profissionais de imprensa não é uma novidade, inclusive ela vem de lá do passado, da época colonial, né? Da época de Dom João VI, quando a imprensa já era reprimida porque não apresentava as suas pautas pró-governo. E ao longo da nossa história, da nossa trajetória aqui de Brasil, né, a gente só viu esses episódios se repetindo. Na ditadura militar, a gente teve aí diversos episódios trágicos de repressão, tinha muito atentado à bomba, né, isso nas redações, prisões ilegais, ameaças, torturas, inclusive o famoso caso do jornalista Vladimir Herzog, que apareceu assassinado nas dependências do DOI-CODE, que era um dos principais órgãos de repressão da ditadura. Então, nada disso que a gente vê hoje, infelizmente, é novidade no Brasil. Depois da nossa redemocratização, com a Constituição de 1988, a liberdade de imprensa passou a ser uma garantia, né? Um direito, mas ainda assim os ataques não pararam de ocorrer. E recentemente a ONG Repórteres Sem Fronteiras mostrou que o Brasil é um dos líderes no ranking de assassinatos de jornalistas na América Latina. E nos últimos anos, a violência contra esses profissionais voltou a ser tema de debate em todo o nosso país devido ao aumento significativo de casos, né? Mas o que tem levado a esse cenário, né? O que significa esses ataques reiterados a jornalistas num país democrático cuja Constituição garante a liberdade de imprensa? Quais os limites éticos dessa liberdade? Tudo isso a gente vai discutir aqui nesse primeiro Sala de Imprensa de estreia, né? É um tema muito sensível para nós jornalistas e eu trouxe ninguém menos do que Tarsila e Ernesto, que são duas pessoas extremamente qualificadas para a gente conversar sobre isso. Ernesto Marques é o nosso convidado, presidente da Associação Baiana de Imprensa, já atuou como repórter nas 4 emissoras comerciais de Salvador e da imprensa sindical. Foi também assessor parlamentar, assessor de imprensa do governador Jacques Wagner e secretário de comunicação de Vitória da Conquista, com o prefeito Guilherme Menezes. Hoje, ele é presidente da Associação Baiana de Imprensa, mas também já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio, Televisão e Publicidade. Ernesto, muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo ao nosso programa e que bom poder conversar com você. Obrigado, eu agradeço o convite e o privilégio da gente compartilhar aqui esse programa de estreia e parabenizo, inclusive, pelo programa, pelo enfoque do programa e, claro, pela escolha da pauta dessa primeira edição. É isso, obrigada. Tarsila Varindo, também minha amiga aqui da TV Câmara, da Rádio Câmara, formada pela Faculdade de Comunicação da UFBA, já foi apresentadora da Rádio Metrópole, da Rádio Câmara e atualmente é repórter e apresentadora. Tarsila foi vítima recentemente de uma agressão quando estava em exercício, né, do seu trabalho e a gente também vai falar um pouco sobre isso ao longo desse programa. Bom, Tarsila, muito obrigada também por ter vindo. É um prazer enorme conversar com você. Pela primeira vez, né, a gente está aqui juntos no mesmo programa. Pois é, Bela, é um prazer participar e principalmente por ver esse tema ser trazido aí para o grande público. A gente precisa falar um pouco, trazer um pouco mais do que é a imprensa, do que é o papel da imprensa. Eu acho que a sua ideia desse programa é sensacional. Eu desejo aí muitos e muitos programas como esse, que você possa trazer convidados excelentes para discutir o que é o trabalho da imprensa, que eu acho que ao longo do tempo ele vem se difundindo um pouco,
causando inclusive muita confusão para a população. Se confunde entre apenas assistencialismo em alguns casos, as pessoas esperam apenas que a televisão faça por elas o que o poder público não faz. Se confunde também em um excesso de vaidades em muitos momentos, as pessoas meio que perdidas no que é o trabalho de um jornalista e de um artista. Eu acho que tem aí uma diferença bem grande que a gente precisa pontuar e precisa trazer aí para a população no geral, né? Até para que a gente tenha um respeito diferente diante de muita coisa que vem acontecendo, da forma com que muitos órgãos, inclusive, veem hoje o profissional da imprensa. Sim, com certeza. Vamos começar então falando sobre essa questão da violência, né? A gente não tem como falar sobre violência contra profissionais de imprensa sem falar de política, não existe, são assuntos que estão interligados, né? E assim, o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura montou uma base de dados que reúne várias décadas de relatórios de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. Então, de acordo com essa base de dados, o número de casos de ataque contra a imprensa cresceu de 100 para 183 do ano de 2018 para 2019, ou seja, quase dobrou de um ano para o outro, né? E daí em diante se manteve num patamar elevado, chegando ao ápice em 2020, com 302 registros. Né? Não por acaso 2020 foi o ano da pandemia. Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi responsável por 147 das 430 ofensas denunciadas ao longo do ano, sem contar com as ofensas proferidas pelos seus familiares, pelos seus ministros, o seu entorno, né? Que também repetia essa postura, como Damares Alves e Abraham Weintraub, quase não sai. Ainda assim, muita gente nega, né, que as agressões verbais do presidente tenham abrido, digamos assim, as portas para aumentar esse índice de violência, né? E muitas pessoas utilizam como argumento a questão de que é só discurso, como é que ele pode incentivar a violência contra a imprensa se ele só fala, ele não faz nada, ele só fala, é só discurso. Inclusive, um dos que usam esse argumento é o comentarista Caio Coppola. E aí eu quero saber de vocês, né? Esses meros discursos, até que ponto vocês acham que influenciam nessa questão do aumento tão brusco, né? Tão expressivo da violência contra os profissionais de imprensa? Veja, eu acho que o discurso também pode ser violento. Acho que vocês, mulheres, principalmente, sabem muito melhor do que nós, homens, porque normalmente a violência do discurso parte de nós contra vocês. Então, sim, o discurso ele é potencialmente violento. O discurso pode induzir a atos violentos. O discurso encoraja atos violentos e foi isso que a gente viu. Não apenas um encorajamento, mas até uma glamorização de quem tem força bruta ou de quem tem domínio sobre armas de fogo e, portanto, armas letais. Isso passou a ser glorificado. Se algum tempo atrás era feio agredir um profissional de comunicação, né, políticos, inclusive, pagavam caro. A gente tem um caso paradigmático aqui na Bahia, que o ex-senador e ex-governador ACM, aquela clássica agressão a um colega nosso, Antônio Fraga, na eleição de 86, ele pagou por aquilo o resto da vida inteira. Relembra aí pra gente esse caso. E, engraçado, é um problema geracional. Eu estou olhando para Ricardo aqui, para a Jansen, todo mundo que tem da idade da gente para cima, estamos falando de 50 para cima, lembra isso com muita facilidade. E é um episódio que passa muito distante. Resumidamente é o seguinte, éramos todos iniciantes, entramos na turma de 86 da Facom e começamos a estagiar na TV Itapuã. Era um ano eleitoral, né? Vamos lembrar, 85 a gente estava saindo da ditadura. Foi o ano que elegeu a Assembleia Nacional Constituinte. E foi um ano em que as candidaturas a governo do Estado, no embalo da oposição, foi um troço avassalador. O PMDB, na época, elegeu, acho que 22 governadores. Foi um troço, assim, uma onda, não se pode dizer vermelha, porque era coisa do PMDB, ainda a gente estava saindo do bipartidarismo, o pluripartidarismo voltando. A CM, aí é uma outra história que, se a gente for contar, estica muito a prosa aqui, mas o fato é que foi o ano da eleição de Valdir Pires, nessa onda assim de libertação, de fim de ditadura, de redemocratização, e a CM estava em baixa, né? Ele estava sendo derrotado fragorosamente, o candidato dele, não ele diretamente. Quando ele foi votar, por acaso,
Por um acaso mesmo, essa história é interessante para você depois relembrar em detalhes no programa, ele foi cobrir o voto de ACM, lá no Baiano de Tênis. A ACM foi recebido com a voz estrondosa, tinha vários repórteres experientes. Ele, talvez por ser experiente, foi o único que teve coragem de chegar para o cara, imagina, naquela época, Antônio Carlos Magalhães, para perguntar para ele como é que ele estava recebendo aquelas vaias. Ele estava furioso com a derrota iminente, ele estava sendo humilhado ali eleitoralmente e ele reagiu muito mal e reagiu de uma forma violenta. Isso foi muito usado durante a campanha, um clipe célebre, que com certeza vocês encontram isso fácil aí no YouTube, com Amanhã será um lindo dia. Isso virou um hino e essas imagens circularam muito, porque era execrável, mesmo saindo da ditadura, uma agressão contra um jornalista, contra um profissional de imprensa. Então, esse caso é paradigmático para a gente ver assim, o quanto que isso era sério e há aí uma mudança de comportamento, de entendimento geral sobre esse assunto. E passou-se, ao contrário, em determinados segmentos dos eleitores ou apoiadores do que a gente possa chamar de direita aqui no Brasil, um segmento felizmente minoritário, mas nem por isso menos perigoso, passou a glorificar isso e passou a alimentar um ódio contra a imprensa. E esse discurso odioso, ele está associado ao discurso armamentista, ele está associado ao discurso que contesta as regras de proteção ambiental, ele está associado ao discurso que nega a ciência, ele está associado ao discurso que nega a vacina, ele está associado ao discurso que desqualifica a universidade pública e, portanto, o conhecimento e o conhecimento acadêmico. Ele está associado a esse combate duríssimo que se fez ao setor cultural o tempo inteiro. E eu considero que nada disso é por acaso e nada disso está desconectado. Eu acho que há uma orquestração que não é somente aqui no Brasil, há uma orquestração em escala planetária mesmo, não estou achando que é uma teoria conspiratória, mas de convencer a grande massa ou as grandes massas em todos os países onde isso se tentou até agora, utilizando mecanismos muito sofisticados de comunicação e de comunicação digital, para que a gente abra mão de todas as defesas que a civilização construiu até agora nessa entrada de terceiro milênio. Então, veja, a gente está abrindo mão da imprensa, a gente está desqualificando a imprensa, a gente está olhando aqui, eu vejo o Tarsila, eu estou vendo uma inimiga, eu não estou vendo alguém que a razão de existir essa profissional e do trabalho dela é servir a sociedade, de alguma maneira, isso pode ser contestado, questionado, etc. Mas esse lugar da imprensa e esse lugar do profissional de imprensa é que foi se perdendo e colocaram a gente num lugar detestável de pessoas a ponto da gente ser chamado de abutre. Então é um peso negativo muito grande que se colocou e esse mesmo peso, se você observar, ele é colocado contra os cientistas, contra as pessoas que vivem e que fazem as universidades e o conhecimento acadêmico. Então é como se tivesse uma orquestração muito forte, muito incisiva, que nos invade e que invade o meio digital, principalmente, por aí se apoia, se propaga, para convencer todo mundo de que a gente tem que baixar todas as defesas. A gente baixa a defesa orgânica quando a gente recusa a vacina e recusa a ciência. Por mais que você tenha evidência científica da eficiência das vacinas, a poliomielite pode voltar, o sarampo está voltando, meningite está voltando. Quer dizer, é um retrocesso brutal. E quando a gente procura desarmar a sociedade desqualificando a imprensa, você abre a possibilidade para o entendimento da verdade única, do dono da verdade e do pensamento único. Porque há, inclusive, em grupos de aplicativos de mensagens dessas bolhas de extrema-direita, em que a pessoa, para entrar, tem que se comprometer com algumas regras. Uma delas é não ler nada, não assistir telejornais, não ouvir rádio e não recorrer à imprensa, percebe? Eu acho que isso tudo está engendrado, não tem como descolar. Não é só o discurso que é violento, é o encorajamento à compra de armamento, a prática do tiro e sempre o discurso violento junto com isso. Então, a gente está vivendo, sim, uma situação e esse número, com esse recorte de tempo, se você olhar, você vai encontrar números que se relacionam com o aumento do número de armas de fogo em circulação. Sim, com certeza.
Então, e você tendo a maior autoridade de um país propagando esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento, acabou sim encorajando muita gente. A gente teve aqui casos de jornalistas baianas que foram agredidas verbalmente pelo presidente com palavras que a gente não utiliza, a gente tem vergonha de utilizar entre pares, entre familiares, mas que eram tranquilamente utilizadas por ele para se referir à imprensa. Então isso acaba, sim, criando um encorajamento, inclusive daquelas pessoas que se espelham muito naquilo, que têm aquela identificação total. Porque antes, muitas dessas pessoas, né, isso não é uma novidade que essas pessoas pensassem assim, que tivessem esse comportamento em relação a profissionais de imprensa, aquelas certezas absolutas. Todo mundo tinha um familiar, alguém bem próximo, que tinha esse tipo de comportamento, mas entre quatro paredes. Tinha vergonha, às vezes, até de propagar isso em uma reunião de família. Era aquela pessoa que falava... Mas, de repente, você começou a ver esse tipo de discurso muito naturalizado. Quando você percebe que pessoas do seu convívio, que têm uma linha diferente politicamente, se sentem à vontade para se colocar contra a sua profissão a partir de um discurso que é propagado através da autoridade máxima do país, você percebe, poxa, é uma coisa que não tem volta. O que a gente está vivendo agora? O que é que essa pessoa entende sobre o que é a imprensa para ele? Então, você percebe que aquelas pessoas, elas estão mesmo com um ídolo máximo e que elas só acreditam naquilo, e aquilo encorajou para que muita coisa acontecesse. Sim. Lógico que isso não é o único fator. A gente vê aí de uma série de coisas que interferem para que a gente tenha esse comportamento mais agressivo, como a Ernesto já citou aqui vários exemplos, mas a gente tem sim um grande problema que é de compreensão do que é o trabalho da imprensa. A gente não é assessoria de imprensa, existe assessoria de imprensa, existe assessoria de comunicação, existe o trabalho da imprensa e as pessoas não conseguem, às vezes, diferenciar isso tudo. É isso. E assim, uma coisa que eu acho importante também a gente falar, que o discurso também é uma forma de ação, né? O discurso também age, né? Então, assim, muitas vezes quando você fere, né? Quando você se omite, você deixa de fazer alguma coisa, você deixou de falar alguma coisa, você permite que outra coisa aconteça. E quando você fala alguma coisa, você também abre as portas. E o que eu acho impressionante é esse processo de desumanização que tem sido, que o ex-presidente promoveu, né, assim, do jornalista, de transformar os jornalistas em produtos, em itens, assim, e as pessoas tiraram completamente a carga subjetiva, né, e começaram a se achar no direito de agredir mesmo, de violar, né, como se não fossem pessoas que estivessem ali exercendo aquele trabalho. E aí, Tarsila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o episódio que você passou recentemente, né, você estava trabalhando e você foi agredida com um soco no rosto, né, durante o exercício do seu trabalho. Como é que foi para você estar dentro dessa situação? Porque a gente sabe que isso acontece muito, a gente já entra na profissão sabendo que é uma profissão arriscada, que, principalmente para quem cobre política, mas na hora você nem estava fazendo matéria de política, né, era outra coisa. Então, assim, como é que foi para você vivenciar isso? Normalmente, Bela, a gente tem um certo receio quando a gente está fazendo hoje matérias mais de violência, porque sim, hoje cobre-se muito violência. Então, esse tipo de matéria a gente já vai mais cuidadosa. Poxa, tal comunidade não aceita muito a presença da imprensa, então a gente já não vai entrar, tal lugar é assim, assado. Só que eu jamais imaginei que eu fosse ser agredida fazendo uma matéria sobre um acidente de trânsito. A minha função ali naquele lugar era informar a população que passa pela Avenida Orlando Gomes que a via estava bloqueada naquele horário, o horário que já ia chegar ao horário de pico da manhã, porque aconteceu um acidente e havia um corpo ali naquele local, ainda estava ali. Então, a via estava bloqueada, ponto. Olha, aconteceu um acidente, morreu uma pessoa e foi o que eu fiz. Eu jamais imaginei que daquela situação fosse surgir uma agressão, porque a gente até espera, quando a gente vai cobrir um crime, a gente já espera que algo possa acontecer nesse sentido, alguém que não quer que mostre, que não tem, e a gente já toma muitos cuidados. Eu costumo tomar sempre bastante cuidado com a exposição das pessoas que estão naqueles locais, a forma de abordar para entrevistar, porque nem todo mundo quer ser visto.
e tem o direito, né, de não ter suas imagens ali expostas em algumas situações. E eu tive esse cuidado, inclusive, naquele dia. Eu fui abordada por uma pessoa, para que as pessoas entendam, né, de fato, como é que tudo aconteceu. Eu fui abordada assim que cheguei por um amigo ou familiar. Até hoje eu não sei quem era essa pessoa de fato, que veio até a nossa equipe e pediu para que não mostrasse as pessoas ali. Então eu fiz, fique tranquilo, meus sentimentos, eu entendo que é um momento de vocês, eu vou fazer daqui mesmo, a gente vai falar daqui e pronto. E foi o que eu fiz, inclusive disse no ar, a gente não vai se aproximar em respeito à família que pediu e tal, a gente respeita esse momento deles. E foi assim que aconteceu. Eu já estava dentro do carro quando eu vi um rapaz se aproximar de uma forma bem rápida, assim, para o cinegrafista. Então, eu imaginei, inclusive, que a figura feminina iria amenizar. Aí saí do carro para explicar para ele que a gente não tinha mostrado nada. Eu fiz, olha, a gente não mostrou nada. Só que não deu tempo, porque aí é quando começa a primeira agressão. Porque antes de eu receber o soco, eu estava sendo agredida ali também, pela forma como o rapaz gritava comigo, assim. Era me intimidando, mas era de uma forma extremamente agressiva, porque você não precisa levantar a mão e dar um tapa ou um soco em alguém para você agredir essa pessoa. E isso acontece diariamente com muitas equipes. A gente está posicionado aqui para entrar, as pessoas gritam abutres, isso, aquilo, diversas ofensas. A gente vive esse tipo de microagressão diariamente. E há algum tempo isso vem aumentando. Então, naquele momento, eu confesso para você, Bela, que eu não conseguia processar, de fato, tudo o que estava acontecendo, porque era muita coisa. Eu só pensava em amenizar a situação para que a minha equipe saísse dali com segurança, porque o rapaz fazia menção de que estava armado. Porque antes, o rapaz gritava comigo, o outro chegou já socando o meu rosto, que eu achei, inclusive, que era o que chegaria para apaziguar. Que era amigo, que vinha andando logo atrás, e foi o que chegou já me socando. A minha sorte de conseguir esquivar um pouquinho e tal, mas ficou aquele desespero. Pronto, se transformou naquela briga e eu tentando processar aquilo que estava acontecendo, porque é um momento que são segundos, minutos, assim, que você não tem noção, sabe? Quando eu peguei na mão, eu fiz, meu Deus, eu levei um soco no rosto. Acho que tem um dos vídeos que até hoje eu não consegui parar e assistir tudo, porque ainda reverbera de uma forma muito ruim. Mas eu me lembro disso, de eu disse, meu Deus, você me deu um soco, você me deu um soco. Aí ele começou a mostrar que vocês merecem tiro na cara, como se tivesse armado. Gente. Nesse momento foi o meu maior desespero. A palavra é desespero. Eu tive medo de morrer ali naquele local, por conta de um acidente de trânsito em que eu tinha feito tudo extremamente correto. E assim, uma coisa impressionante, você está falando aí, é importante a gente trazer, teve um levantamento da Unesco, referente aos anos de 2020 e 2021, que fala que a taxa global de impunidade para essas agressões, né, assassinatos, tal, contra jornalistas é de 86%, ou seja, a maioria fica impune. Você acha que vai haver punição para esses agressores? Bela, não acredito que haja a punição que gostaria, sabe por quê? Porque a nossa legislação, ela está montada de uma forma em que os crimes de lesão corporal, eles têm um agravante menor, às vezes, do que um crime de furto, por exemplo. Se eu te furtar ou te roubar, eu tenho uma pena muito maior do que se eu te der um soco na sua cara. Eu só vou responder, né, por algo mais sério se eu te deixar com uma incapacidade permanente. Sim. Aí que pode ter um agravamento. Então, tem essa flexibilidade, de uma certa forma, né, da legislação para isso. E eu acho que falta aí também, para que a gente não tenha essa impunidade do jeito que ela está. Porque, para mim, sabe o que foi mais doloroso? Foi exatamente essa sensação de impunidade. Porque, depois de tudo que aconteceu, eu até esperava que eles dissessem, poxa, eu estava nervoso, porque só ele sabe o sentimento de perder o familiar dele. O amigo, enfim. Mas se houvesse ali, eu me destemperei, desculpe e tal, mas não houve. Exato, eles saíram rindo da minha cara. Tipo, tem que acontecer isso mesmo, sabe? É como se foi bem feito. E sabe o que mais chateia? É ver isso tudo e você vê que algumas pessoas ainda corroboram desse pensamento. Porque a imprensa também. Pois é. Mas isso está dentro dessa... Eu acho que está dentro dessa mudança que houve, da apreciação que a sociedade faz
sobre a importância do nosso trabalho. Eu acho que esse é paradoxal, ou é um desafio. Nós estamos diante de um problema de imagem. Sim. Talvez seja necessário a gente contratar uma assessoria. para ver o que aconteceu, entender esse processo, para ver como é que a gente trata esse tipo de assunto. Agora, aí a gente está falando de uma coisa, para a gente ficar satisfeito, né, de ver o agressor punido, depende de como as autoridades se conduzem no trato de uma ocorrência como essa. Depende, talvez, de uma revisão da legislação para a gente deixar menos brechas para a impunidade. Isso tudo é coisa que o próprio processo legislativo impõe tempo. Você tem que encontrar parlamentares que tenham essa sensibilidade, né, que cheguem a uma formulação que ouça as entidades representativas, que ouça os profissionais, etc. Ou seja, vai um longo tempo. E até lá, como é que a gente fica? Então, o que me angustia muito é assim, o cara fez isso, que fez contigo, e saiu da delegacia rindo. O que é que pensa a mãe dele? Ela pensa igual? O que é que pensa a namorada desse rapaz? Será que ela já tomou um soco desse? Será que esse cara que foi capaz de socar uma mulher pelas costas nessas circunstâncias, ele estava emocionado porque uma pessoa morreu, algum motivo pode ser suficiente para ele agredir a namorada, a companheira, a irmã, a mãe? Porque nós cobrimos isso direto, esse tipo de ocorrência. O que pensam os colegas de trabalho desse rapaz? O que pensam os amigos do Baba? Se todo mundo ficar relaxando, relativizando, aí realmente acontece uma mudança de moral e esse tipo de coisa passa a ser tolerado a ponto daqui a pouco ninguém nem quer registrar a ocorrência. Normal, isso acontece. Não é normal, é uma aberração. Vamos fazer um rápido intervalo. A gente vai continuar esse assunto. Inclusive, você tocou numa questão aí da assessoria de imagem que a gente precisa. A gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco. E falar um pouco mais sobre por quê, né, que esses atos de violência contra a imprensa têm se banalizado tanto. E aí, você que está aí nos ouvindo, continue aqui acompanhando com a gente. A gente está inaugurando, hoje estreando o nosso Sala de Imprensa com a presença ilustre de Ernesto Marques, que é presidente da Associação Baiana de Imprensa, e da repórter e apresentadora Tarsila Alvarindo. A gente está falando sobre violência contra profissionais de imprensa e tentativas de cerceamento à liberdade de expressão. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com mais Sala de Imprensa. Eu sou Isabela Garrido, estou aqui estreando esse novo programa da Rádio Can e da TV Can, que você também pode conferir no YouTube, @TV e Rádio Can. A gente está aqui falando hoje com Ernesto Marques, que é presidente da Associação Baiana de Imprensa, e com Tarsila Alvarindo, que é repórter e apresentadora de TV, sobre a violência contra a imprensa e as tentativas de cerceamento à nossa liberdade, né? Ernesto, você já antecipou um pouquinho essa questão de que a imprensa está num momento de crise, né, no outro bloco, falando sobre a gente precisa trabalhar a nossa imagem, né, de jornalista. E tem uma crítica que eu tenho escutado bastante, né, uma crítica recorrente entre os próprios profissionais da imprensa, né, que dizem que muito do que dessa imagem negativa que a gente está desfrutando hoje, né, por causa também, principalmente, dos incentivos do ex-presidente, né, a agressividade dele contra a imprensa, o desrespeito, a minimização do nosso trabalho, muito também é culpa nossa. Estou reproduzindo as críticas que eu tenho ouvido, não que eu concorde com isso. É culpa nossa porque a imprensa se prestou ao papel de cobrir tudo, absolutamente tudo que o ex-presidente falava, todas as aberrações, todas as coisas que a gente deveria ter deixado passar batido, justamente para não repercutir. A imprensa fez questão de repercutir. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso, vocês concordam com isso, assim, de que a gente realmente deveria ter segurado um pouco mais a cobertura política, principalmente quando ele falava coisas que eram, tipo, abertamente racistas, homofóbicas e misóginas, até com as próprias repórteres, enfim. Veja, eu não acho que a gente não devesse, que afinal de contas, a agenda de um presidente não tem como você não cobrir. Da mesma forma que para um veículo local, você não tem como não se interessar pela agenda do prefeito, Sim. Pela agenda da Câmara Municipal ou pela agenda do presidente da Câmara como chefe de poder, entendeu? Então, pelo critério, pela técnica jornalística, é complicado você ignorar. Agora, isso não significa dizer que essa crítica não tenha fundamento. Eu acho que sim, a imprensa colaborou, e quando a gente está falando da imprensa, é preciso a gente fazer uma ressalva,
Porque o que a gente chama de imprensa, ou o que alguns chamam de jornalismo profissional, nós estamos falando dos grandes veículos de imprensa. Ora, todo grande veículo de imprensa, ele é uma empresa como outra qualquer. E como qualquer empresa, visa lucro. Agora, pela natureza da nossa atividade e pelo produto que essa indústria da informação oferece para o público, que não é exatamente uma coisa, as coisas servem só como meio, né, como transporte para você produzir e fazer essa informação, esse produto de informação, chegar para as pessoas. Essas empresas têm seus interesses. Sim. Né? Se você olhar direitinho, na verdade, desde a maioridade de Dom Pedro II, com uma virada de mesa, a imprensa participou de todas as viradas de mesa que aconteceram na política. As empresas de comunicação são empresas, elas têm objetivos comerciais, evidentemente, é legítimo que tenham, e a exploração comercial da atividade jornalística, ela, evidente, coloca desafios éticos, tanto para as empresas quanto para os profissionais. Agora, não pode haver confusão. Imagine que a gente vai confundir os médicos, os profissionais de saúde da Prevent Senior, com o que fizeram os donos da Prevent Senior com as pessoas que passaram por aquelas unidades. Alguém pode odiar o sistema financeiro, mas a gente não pode confundir banqueiro com bancário. Da mesma forma que a gente não pode confundir, e nós jornalistas até confundimos o patrão com o colega, né? Mino Carter que diz isso, né? Mas o jornalista como profissional, o radialista como profissional, ele não pode, não deve necessariamente ser confundido com a sua empresa, embora, claro, haja interesses comuns, etc. Então a gente vive sobre o fio, a gente caminha sobre o fio da navalha o tempo inteiro. Lidar com essa contradição faz parte. O que a gente não pode, não deve, é naturalizar coisas que são aberrações. Então, ninguém pode dizer que se surpreendeu com o que se revelou do ex-presidente. Ele sempre foi aquilo antes do primeiro mandato. O problema é que as pessoas diziam que ele era excêntrico, espontâneo, que ele era, que ele é assim, tem quem admira ele diz, ele é espontâneo, é engraçado. O cara diz que vai te atropelar, que vai fazer aquilo, e acha massa porque é espontâneo. Então, ser de direita não é nenhum problema. Ter a convicção de você enxergar a sociedade e achar que é melhor ela se estruturar ao modo liberal da economia, né? E tem quem defenda isso com muita consistência, da mesma forma que tem quem defenda outro tipo de modelo. Então, esse não é o X da questão. O X da questão é quando a gente admite, junto a isso, um discurso que é, por essência, antidemocrático. E aí, para mim, não tem nenhuma contradição e a gente precisa quebrar de uma vez por todas o milindre com esse tipo de coisa. Não é razoável que alguém queira achar que tem o direito de entrar no Congresso Nacional para pedir o fechamento do parlamento. Isso não é natural. Não é natural que alguém queira marchar sobre a sede do judiciário. Isso não significa dizer que uma decisão judicial não possa ser questionada. Mas você soltar rojão e ameaçar, ou você sitiar a casa de magistrado, entendeu? Constranger família, infernizar a vizinhança e dizer que isso é liberdade de expressão, desculpa, isso não é liberdade de expressão, isso não é convivência democrática. E aí sim, quando a gente passa a não dar às coisas os nomes que elas têm, no caso das aberrações, elas vão se tornando naturais, cotidianas. Então, sim, de certa forma, não somente a imprensa, é preciso dizer isso não significa que a gente não deva fazer essa autocrítica, eu acho que ela é necessária, certo? Mas a sociedade brasileira criou o seu monstro. Esse monstro abriu uma caixa de Pandora e dela brotaram vários monstrinhos que estão por aí armados. Pois é. Eu acho que a gente não pode fazer esse recorte apenas desse período do ex-presidente para cá. Sim. Eu acho que a gente vem aí de um processo que é muito anterior a esses últimos 4 anos, sabe? Eu acho que vem aí de uma série de questões que envolve das linhas editoriais, sabe? Há muita coisa. A forma como a internet chega com os veículos de comunicação, essa grande difusão de veículos de comunicação que aquele período que a gente teve, não precisa ter diploma para ser jornalista. A gente já começou a ser super desrespeitado ali. Eu estava entrando na faculdade de comunicação da UFBA quando saiu aquela resolução e eu escutava, vai fazer essa faculdade para quê? Você não precisa mais
faz nem diploma para ser jornalista. Porque todo mundo começou. Aí veio aquele advento dos blogs, que é sensacional. Isso permitiu que muitas cidades, inclusive tivessem aí um veículo de comunicação, né, independente, que muitas não tinham e tudo mais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, criou-se aí também uma esfera de muita difusão de informação equivocada, sabe? Muita gente falando qualquer coisa em nome da liberdade de expressão, que não é liberdade de expressão, sabe? E começou essa bagunça generalizada. Acho que vem de antes, mas a gente teve alguns períodos, né, Ernesto, não sei se você concorda comigo, que isso aí foi exacerbado. Naturalizou que qualquer pessoa podia falar qualquer coisa e ser considerada jornalista. E ser considerada imprensa e tal, de uma forma que eu fiz, gente, isso aqui não é. Você pega uma matéria que ela não tem lead, você chega no final, você não tem, não tem pé nem cabeça, mas está lá sendo vendida como veículo jornalístico e com patrocínios de prefeituras, de governos e tudo mais. Então aí a gente tem você vê que o problema, ele é algo que é muito lá embaixo. É isso. Esse recorte eu tenho feito porque foi um aumento muito expressivo lógico, da questão da liberdade de imprensa, né, da tentativa de cerceamento, tal, da violência contra os profissionais, mas comecei o nosso programa dizendo, é um problema muito antigo, né? Muito antigo, essa questão. Agora, tem uma questão também, assim, quando você bate de frente com os jornalistas, né? Quando você afronta, quando você ameaça, você está ali claramente tentando podar o trabalho dele, né? Tentando impedir que ele fale algo que não te agrade, né? Principalmente quando se trata de políticos, e tentando limitar a liberdade dele de imprensa, não é nem liberdade de expressão, no caso é liberdade de imprensa mesmo. E o que é curioso, assim, nesse último governo que foi marcado pelas agressões, né, contra profissionais de imprensa, jornalistas e tal, muitas pessoas que estão do lado dele, na trincheira, né, alegam que sofreram perseguições, né, que a imprensa bolsonarista também sofreu perseguição e que, na verdade, há um conluio, né, entre os grandes veículos de imprensa para boicotar o ex-presidente, o governo do ex-presidente e todos os seus ministérios, né? E aí, eu lembrei aqui do caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Que ele cobria, né, a política, um jornalista bolsonarista, e ele ele se autodeclarou perseguido, né? Sofrendo perseguição como imprensa, se disse torturado, foi preso, se disse torturado, quando na verdade ele estava sendo investigado por disseminação de fake news, né? E aí ele utilizou isso como uma tentativa de perseguição. E também os bolsonaristas costumam acusar o STF também, com essa tentativa do STF de mediar essa questão das fake news e de controlar um pouco mais também essa agressividade, essa animosidade. Eles estão acusando também o STF, né, de interferir, de tentar cercear a liberdade de imprensa, enfim. Eu queria saber o que vocês acham desses casos, né? Desse caso Oswaldo Eustáquio. Pode a imprensa, a chapa branca, ser perseguida? É possível isso? E assim, o que vocês acham da atuação do STF na nossa seara, né, de atuação? Eu acho, Bela, que quando se trata de desinformação, não há perseguição. Se você está disseminando desinformação, sobretudo no momento em que a gente viveu nos últimos 2 anos, que a desinformação custou milhares de vidas, isso não é perseguição, sabe? É um serviço para a população. Porque a gente não pode naturalizar a fake... Porque fake news parece que está virando um novo modelo de jornalismo. Pelo amor de Deus, a gente não pode... Porque criou-se um termo bonitinho, que muitos sequer sabem o que significa, né? É óbvio, mas parece óbvio, mas ainda não é. Principalmente na bolha onde elas se propagam, sabe? E naturalizou-se. Gente, não dá para chamar cerceamento de liberdade de expressão uma pessoa que é punida por desinformar a população. Sobretudo, causando milhares e milhares de mortes. Eu acho que nesse caso, não se trata de cerceamento de liberdade, não. Pergunta interessante. Esse caso especificamente foi objeto de um debate duríssimo dentro da Associação Baiana de Imprensa, porque eu fui questionado sobre o não pronunciamento sobre
as denúncias do Oswaldo Eustáquio, porque a gente se posicionava em relação a outros jornalistas e não ao Oswaldo Eustáquio. Bom, eu vou dizer aqui no seu programa e para os ouvintes da Rádio Can, eu não me considero colega de Oswaldo Eustáquio, embora ele seja portador de um diploma e de um registro profissional. Eu me considero com muito orgulho, com muita honra, colega de Vladimir Herzog. Eu sou colega de Emiliano José. Eu sou colega de Tarsila Alvarindo. Eu sou colega de Isabela. Eu não sou colega de Oswaldo Eustáquio. O que levou Oswaldo Eustáquio a responder os processos a que responde não foi uma reação aos incômodos gerados pelo jornalismo que ele produz. Do pouco que eu vi da produção pretensamente jornalística de Oswaldo Eustáquio, é uma coisa que me causa náuseas, para dizer o mínimo. Bom, como eu estou fazendo aqui declarações públicas, eu não vou tecer comentários, nem adjetivar, nem dizer a minha impressão pessoal, evidente, é só um juízo pessoal sobre o que esse cidadão faz, que, eu repito, eu não considero aquilo jornalismo, né? Agora, veículos que têm uma orientação editorial, e é legítimo qualquer veículo definir a sua linha editorial, a favor do ex-presidente ou contra o atual presidente, eu acho que isso é necessário, inclusive. Agora, o que não se pode, em hipótese alguma, é, em nome da democracia, se atentar contra a democracia. Em nome da liberdade de imprensa, agredir-se o jornalismo em seus fundamentos mais elementares. Em nome da liberdade de expressão, defender a censura. E as pessoas fizeram isso o tempo inteiro. Então, eu não me sinto com dever de solidariedade a alguém que, se o Brasil fosse do jeito que pessoas como Oswaldo Eustáquio desejam, sonham, pessoas como eu talvez estivessem agora num pau de arara e não discutindo jornalismo aqui. Então, eu não posso ser solidário e eu não me considero colega de Oswaldo Eustáquio, eu não me considero colega de Alan dos Santos e de outros que, infelizmente, mesmo tendo formação superior em jornalismo, mesmo tendo um registro profissional e, portanto, exercendo legalmente a profissão, escolheram, e é uma escolha pessoal e, portanto, ato consciente, passível, portanto, desse julgamento que nós estamos fazendo aqui, cada um tem o direito de fazer o seu próprio juízo, né? Esses colegas fizeram uma escolha, né? E é natural que o uso da liberdade, e principalmente quando há abuso, ele tenha também uma correspondente responsabilização por aquilo que você está fazendo. Sim. Então, é muito fácil você fazer a distinção de um jornalismo investigativo, de um jornalismo combativo, do achaque, né? E fake news não é nenhuma novidade. Fake news você pode chamar e resumir simplesmente mentira. Isso existe desde que a imprensa começou a existir. Desde que o mundo é mundo, né? Maus profissionais, etc., infelizmente, não é uma prerrogativa, não é uma exclusividade do meio jornalístico ter elementos que não têm uma conduta elogiável, né? Isso tem em toda parte. Agora, infelizmente, isso aí é um outro bom debate. Em um momento não muito distante, é um momento recente, quando se propôs que a sociedade brasileira tivesse um instrumento de defesa contra os erros ou os excessos de profissionais de imprensa, que seria um conselho, exemplo do que é a OAB, do que é o Conselho Regional de Medicina, fez-se todo o discurso dizendo que isso era censura, que isso era antidemocrático, etc. Então, as nossas entidades, a ABI, alguém às vezes me cobra. É que vocês têm que fazer alguma coisa contra fulano que está fazendo isso. Olha, a ABI foi criada há 93 anos atrás para defender profissionais, para defender veículos de comunicação, para defender o jornalismo livre, para defender a democracia. Nós não temos tribunal de ética, nós não temos nenhuma condição de, respeitado o devido processo legal e assegurada a ampla defesa, julgar processos de conduta individual. Nós não temos essa condição.
Acho que um órgão dessa natureza é necessário. Eu defendo isso com muita convicção. Mas enquanto a gente não tiver isso, o principal julgador tem que ser sempre a sociedade. E acho que nesse momento, isso que a gente estava conversando, que a sociedade foi influenciada, tem um juízo negativo sobre a imprensa e sobre os profissionais, a ponto de alguém se achar no direito de fazer julgamento sumário, executar uma pena e já meter um murro pelas costas de Tarsila Alvarenga. É importante você falar isso, Ernesto, porque eu ia até perguntar essa questão, porque assim, se fala tanto de liberdade de imprensa, as pessoas as pessoas acham que liberdade de imprensa é você poder falar e fazer o que você quiser sob a sua égide de jornalista, e não é assim, né? E, inclusive, o presidente Lula, ele já falou em alguns momentos sobre uma possível regulamentação, né, a necessidade de regulamentar o trabalho mesmo da imprensa, né, para que não haja esses excessos. Isso foi também tema de campanha do candidato Fernando Haddad na campanha de 2018. Mas veja, tem um problema aí que é preciso sempre a gente ressaltar. É que não tem na proposta, no que se formulou de proposta de regulação, é regulação econômica dos meios de comunicação. Sim. A proposta não tem um único dispositivo que fale de conteúdo. Aí a turma começa a construir um monstro, não existe, é só você ler. E eu sempre faço esse desafio para quem faz esse argumento. Me mostra onde é que está uma coisa escrita sobre censura, sobre controle do conteúdo. É isso, porque os opositores acusam de censura. Agora, a regulação econômica, ela não é nenhuma novidade e ela não é uma ideia bolivariana. Muito pelo contrário. Nas democracias muito consolidadas, na meca do capitalismo, isso já existe há décadas. Não tem nenhuma novidade. Aliás, o Reino Unido, que é uma democracia, uma monarquia democrática absolutamente consolidada, os meios impressos são regulados, coisa que aqui nem se sonha em discutir, em propor. Aqui se fala mais proibir propriedade cruzada, que é o fato de o mesmo grupo ter rádio, jornal, televisão, internet, nem se fala, aqui se fala em algum tipo de controle sobre o que é concessão de serviço público, é rádio e televisão, né? Mas ninguém aqui nem pensou em falar de controle sobre os meios impressos. Pois bem, por causa dos excessos dos tabloides britânicos, o jornalismo impresso lá, ele é controlado. E aí, como é que vocês acham que deveria ser esse controle aqui? Porque assim, quando você tem, na minha opinião, tá? Aí vocês colocam a opinião de vocês. Quando você tem uma profissão que é regulada, né? Existem caminhos que você deve seguir, métodos que você deve seguir para exercer o bom jornalismo, você consegue resgatar um pouco da credibilidade que a gente perdeu. Para mim, isso seria positivo, uma regulamentação, né? Como é que vocês enxergam isso? Acho que para todos os pecados cometidos em nome da liberdade de imprensa, o melhor remédio é mais liberdade. Com toda a responsabilidade. Sim, sim. Mas não tem nenhuma fórmula que você vai filtrar o que é legal, o que não é, o que é... Não, você tem que... E outra, nós profissionais não temos um direito acima de qualquer cidadão. Não é porque a gente é jornalista ou radialista que a gente tem mais liberdade do que qualquer um. Nem menos. E também, agora sim, porque a gente assina uma matéria, porque a gente bota a cara, porque a gente bota a voz. Quando a gente bota a informação na rua, a gente está dizendo, da mesma forma que um advogado assina uma petição, da mesma forma que um engenheiro assina um projeto, da mesma forma que um médico assina uma receita, um jornalista assina uma matéria. Nós precisamos entender dessa forma que a nossa assinatura ela é uma qualidade, uma garantia de qualidade não apenas técnica. Porque escrever o que você... O algoritmo escreve. Sim. O robô GPT, como chama? O chat GPT. O chat GPT escreve. Pode escrever matéria jornalística sem erro de gramática, a gente erra. E o chat GPT pode escrever sozinho. Agora, tem uma outra coisa que é a garantia da qualidade ética de uma informação jornalística, essa aí é insubstituível, só com a gente. É isso, e é uma coisa que eu ia falar, porque as regras do jogo, elas estão lá desde que a gente passa pela universidade. Todo mundo passa por uma matéria de ética, por exemplo. Sim. Inclusive, acho que em alguns casos, elas são até um pouco tardias, dependendo da grade curricular de algumas universidades. Tem só um semestrezinho, depois não volta mais. Eu acho, inclusive, que ela deveria estar ali logo no primeiro semestre da faculdade. Olha, você tem... Porque o que eu vi, às vezes, quando chegou na matéria de ética, que já é lá na frente, na Facom, a gente pega no terceiro ou no quarto semestre, se eu não me engano. Lá no meio do curso, né? É isso. É algo para vocês ter no primeiro semestre.
Então, as regras do jogo estão ali. Você passa 4 anos para aprender as regras do jogo. Você não passa 4 anos na universidade só para poder fazer lead, sub-lead, não. Você está ali já, tem tudo. O que falta, às vezes, é a prática do dia a dia, que a gente reclama muito. Mas você tem, e outra, além da nossa formação acadêmica, a gente tem aí um arcabouço de tudo que a gente trouxe da vida. Aí é a hora, como a Ernesto acabou de falar, você vai escolher o que é que você vai querer colocar no seu nome, na sua cara, na sua voz. O que é que você quer trazer, sabe, de assinatura? Sim. Como é que... Porque a forma como você se porta jornalisticamente também é a forma como você se porta pessoalmente. E é muito difícil, às vezes, você tirar uma pessoa que já tem uma conduta... duvidosa, né, na vida pessoal, e esperar que ela seja uma pessoa com uma conduta exemplar na vida profissional. Porque eu acho que uma coisa reflete muito na outra, sabe? Os valores que a gente traz, eles estão impressos ali em tudo que a gente faz, sabe? Sim. Me dá muito medo quando eu escuto falar em certos controles, porque tem muita gente com pensamento, ainda mais nesse período que a gente vive agora, com um pensamento extremamente enviesado, sabe? Autoritário mesmo. Gente que... Eu fico pensando, como é? Se for essa pessoa que tiver... E vai estar nesse momento, na hora, com a caneta na mão, o que essa pessoa vai fazer? Entende? É muito complicado. E a liberdade de imprensa é um valor caríssimo para a gente. Não existe democracia sem imprensa, não existe democracia sem liberdade. Com certeza. E a nossa democracia já é tão frágil, a gente acabou de ver aí como é que ela fica, né, perigando. Fácil, né? Então, é necessário pensar-se muito em relação, porque às vezes a gente pode estar querendo algo que depois pode ser contra mais. O que eu mais vejo na rua é as pessoas me pararem para pedir, para resolver um problema porque ela está sem emprego, porque... Dificilmente você vê alguém, olha, tem tal coisa, a gente pode fazer uma investigação para derrubar aquele esquema, vir com uma denúncia, vir com algo que de fato... Não. Porque como é hoje que a população vê a imprensa? Qual é o papel da imprensa? Qual é o papel do jornalismo de televisão? Qual é o papel do rádio? Qual é o papel do jornal impresso? Como é que essas pessoas estão nos vendo? Porque você vê a própria polícia. Em alguns casos, o policial que estava no dia da minha agressão, ele disse, mas vocês também estavam filmando, o rapaz está nervoso. Ele utilizou essa frase para justificar que... Deu razão à agressão. Ele assinou embaixo de uma agressão. A própria autoridade que era para estar ali para coibir. Exatamente. Então, ele mesmo imagina que a imprensa não deveria estar ali, enquanto tem, olha só, uma via interditada nas principais avenidas da cidade. A população precisa saber disso. Eu estou saindo de casa agora para ir para o trabalho. Eu preciso saber que aquela via ali não dá para eu pegar, porque eu posso chegar atrasado. Eu posso perder a cirurgia que eu vou fazer, porque eu fiquei naquele engarrafamento. Entende? A gente presta serviço para a sociedade. Então, não dá para naturalizar as coisas que a gente vem naturalizando e ver como a imprensa tem essa... Se você para prestar atenção, em muitos casos, até quem está na imprensa, na mídia, em alguns, não sabe, de fato, qual é o seu papel ali. Você vê hoje uma dispersão, um deslumbramento, uma coisa que... Exatamente. Que mostra, mais uma vez, a gente precisa saber o que é o papel de cada um na sociedade para respeitar também. Sim. Eu acho que a gente precisa reagir. E acho que essa reação tem várias frentes, né? Tem necessidades de atuação. Assim, a gente pode pensar numa campanha, né, mas a gente sabe também tecnicamente que o alcance de uma campanha ele vai ter limites, então a gente tem que dimensionar essa campanha, ela não é de curto prazo. A gente tem que dimensionar com que frequência a gente tem que expor uma mensagem. Ou seja, nós estamos diante de um problema de comunicação e assim, a ABI tem tentado organizar essa reação. A gente precisa ter primeiro uma paciência, porque as agressões vão continuar acontecendo. A gente precisa reagir a cada investida, mas
compreendendo que para a gente reverter essa onda de má apreciação e de naturalização da violência contra nós, a gente vai reverter isso, mas vai precisar um esforço em várias frentes. Uma dessas é a comunicação, claro, é evidente, mas não só. Sim. Né? Isso é muito importante. Agora, nós estamos construindo uma rede de proteção, uma rede solidária, colaborativa de proteção. E ela tem camadas diferentes. Então, ela tem o compromisso de todos esses órgãos públicos, mas tem ali também algumas questões, algumas ações, medidas foram colocadas muito claramente pela BI, pelo Sindicato de Jornalistas, que podem nos ajudar. Da gente ter uma capacitação mesmo de como é que, principalmente, as equipes de reportagem devem se portar, sobretudo em situações de confronto urbano, né, são situações que, infelizmente, aqui estão se tornando cada vez mais comuns. Agora, na Palestina, a gente viu, etc. Então, isso, uma coisa. Agora, tem também uma importância, e para fazer essa campanha de comunicação, nós, por exemplo, não temos dinheiro. Como é que a gente vai fazer isso? É exatamente essa rede. Fundamental a importância de emissoras públicas, como a TV Câmara, a Rádio Câmara, a TV Alba, os canais legislativos, os canais vinculados ao Poder Judiciário, assim também com a própria TV Educativa, mas não só. A gente espera, e a gente já teve uma primeira sinalização da Rede Bahia. Nós tivemos uma reunião com o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, o ex-senador Antônio Carlos Júnior, que é o presidente da Rede Bahia, e ele já garantiu que a Rede Bahia está junto com a gente. Eu estou começando a fazer esses circuitos de visitas, pretendo visitar, se não todas, pelo menos as principais empresas, para que a gente crie esse protocolo, até com base mesmo na experiência bem-sucedida. No final dos anos 1990, havia 2 assassinatos por ano aqui na Bahia. E a gente era destacado mundialmente como um dos lugares mais perigosos para o trabalho de jornalistas. Essa onda foi freada com uma reação semelhante. Mas agora o momento é diferente e a necessidade de enfrentamento ela também se dá de uma forma diferente. Um deles é esse. E o que a gente viu aqui, a partir do trabalho da nossa colega jornalista Josiane Guedes, que é assessora da BI, é que o jornalismo ele é, sim, uma arma eficiente. Porque toda vez que a gente recebe uma denúncia que vem principalmente do interior, quando está fora aqui do nosso alcance aqui visual, a primeira coisa que a gente faz é uma apuração jornalística daquilo que está acontecendo, porque tem de tudo. Exatamente porque a gente sabe que entre nós também tem gente que erra. E que muitas vezes o erro não que ele justifica o ato violento, mas ele pode ser o elemento deflagrador de uma reação que pode se manifestar de uma forma violenta. Então, essa articulação, essa rede, que ela envolve os órgãos públicos que têm atribuição institucional, responsabilidade objetiva no trato dessas questões. Nós, profissionais, precisamos nos proteger reciprocamente. As imagens que revelaram toda a cena que aconteceu com vocês foram as imagens de uma outra emissora. Exatamente. Então, a gente tem sempre em situações como carnaval, cobertura de eleições, grandes eventos, etc., cada um está ligado na sua pauta, na sua matéria, mas a gente tem que ter esse vínculo solidário entre nós, de que sempre um está olhando pela segurança do outro. E quando acontecer um troço desse, nós precisamos expor os agressores para que comece a haver uma condenação coletiva sobre esse tipo de atitude. Da mesma forma que a gente precisa, na cobertura sobre cada ocorrência desse tipo, cobrir e cobrar do delegado que passou o pano, né, do promotor que recebeu o inquérito e deixou passar o prazo, se por acaso acontecer, né, do juiz que deu uma sentençazinha leve demais, quando for o caso. E, na verdade, toda a sinalização que nós tivemos da Secretaria de Segurança Pública, e Polícia Militar e Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, etc., de todos os órgãos públicos, foi o contrário. Esses órgãos públicos demonstraram com muita contundência que estão conosco e por isso eu estou muito otimista de achar que nós estamos razoavelmente bem preparados para dar esse enfrentamento, sabendo que, como todo problema de comunicação, né, você já foi empresário da área, a gente vai conhecer o problema, planejar a maneira como a gente vai enfrentá-lo e vai ter metas e vai medir o impacto. Sim, não é uma coisa que a gente vai resolver no curtíssimo prazo. Mas, enfim, conte também com a TV e a Rádio Câmara para participar dessa rede de apoio, para ajudar também na divulgação, no fortalecimento dessa causa, né? Porque uma sociedade sem imprensa livre, como vocês mesmos disseram,
Não é uma democracia, a gente não tem liberdade se a imprensa está calada, se a imprensa está cerceada. E as pessoas precisam resgatar esse sentimento da importância da imprensa, porque eu acho que ele já houve em algum momento. Agora ele está destroçado por questões circunstanciais aqui do nosso país e do mundo também, né? Mas as pessoas precisam resgatar esse sentimento de importância, esse entendimento do quanto é importante você ter uma imprensa livre, de você ter pluralidade de vozes para trazer todos os ângulos de um mesmo fato, de uma mesma situação. Né? Quero agradecer muito a presença de vocês, eu adorei esse bate-papo, eu acho que passou muito rápido, eu ainda ficaria aqui, ainda teria mais perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo já acabou, e eu quero desejar a vocês muito sucesso, Ernesto, na ABI, sucesso nessa campanha, sucesso nesse trabalho de enfrentamento aí que você está liderando, Tarsila, sucesso também na sua carreira profissional, que você possa alçar grandes voos, que esse fatozinho seja apenas um fato isolado daqui para frente, que as coisas possam melhorar e que você possa voar muito mais alto e fazer o seu trabalho com toda a competência e seriedade que você está acostumado a fazer, que eu já conheço de perto. Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu. Deixa eu cumprimentar meus colegas. Muito orgulho receber vocês aqui no nosso primeiro Vida programa. longa ao Sala de Imprensa. Obrigada. Tem muitos temas aqui, viu? Obrigada. Você que está aí com a gente, continue acompanhando a nossa programação na TV e na Rádio Câmara, TV Câmara 12.3 do nosso canal aberto, Rádio Câmara 105,3 FM. Semana que vem teremos mais Sala de Imprensa, toda quinta-feira, às 13h30.